Oi, meu nome é Álvaro e no próximo domingo eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu tenho feito durante a minha vida inteira. Eu vou ficar em casa e eu vou jogar videogame. Só que tem gente por aí que tem outros planos. Pois é, o bolsonarismo promete realizar algumas das maiores manifestações que o Brasil já viu. A história você já conhece, o ministro Fachin do STF tornou Lula elegível, e aí depois disso tudo mudou, e mudou muito rápido. Tudo não, né? Quase tudo, tipo aquele ímpeto bolsonarista de atentar contra as instituições, aquele desejo de fechar o STF, isso aí continua na mesma. Aliás, na noite do dia 10 de março de 2020, parte 2, bolsonaristas fizeram essa manifestação aqui na frente do condomínio onde o ministro Fachin tem um imóvel, isso em Curitiba, né? Até o momento em que eu tô gravando esse vídeo, essa manifestação só foi notícia mesmo no noticiário local no Paraná. Casa do Fachin é aqui, ó, um condomínio chiquetésimo na frente do Graciosa Country Club aqui de Curitiba. O pessoal tá bravo e os vizinhos estão apoiando aqui, gente. Isso que é o mais legal. A vizinhança tá descendo, muita gente com bandeiras. Deixa eu guardar aqui meu casaco. O pessoal tá super legal a manifestação. Importante a participação, muita gente de camisa verde e amarela. Que agora tá ficando meia-noite, mas dá pra ver aqui a casa do Fachin, Curitiba. Estamos ao vivo pro Brasil inteiro. Olha lá o pessoal com as bandeiras lá na janela. Você que tá aqui perto no bairro Hugo Lang, em Curitiba, perto da linha do trem aqui, ó. Olha lá as bandeiras do Brasil lá no alto, ó, muita gente participando. Essa manifestação aí não deve ser a única, não. O bolsonarismo pretende voltar às ruas no próximo dia 14, um domingo. Ou talvez, quem sabe, dia 15. Está rodando um vídeo na rede, que é do ano passado, que diz que a manifestação do dia 15 de março será cancelada por conta do Covid. Tá? Isso não é uma verdade, isso é uma fake news que estão tentando rodar para poder diminuir a nossa manifestação. Estaremos todos juntos no próximo domingo, dia 14. Tem uma confusão imensa sobre a data e também sobre a forma com que essa manifestação aí deve ser realizada. Os caras não conseguem entrar num consenso. Tem uns que falam, vamos fazer carreata. Aí os outros falam assim, não, carreata não, vamos pra rua, porque se a gente fizesse carreata, a gente estaria aceitando as medidas ditatoriais impostas pelo distanciamento em função da pandemia. E a verve, é sempre meio violenta. O brasileiro tem que largar de ser covarde. Largar de ser covarde. Já que nós não temos justiça, nós só temos corrupção, lixo no Brasil, tem que ir pra rua mesmo, tem que derramar, se for possível, sangue pela nossa pátria. Foi assim lá atrás, derramar sangue pela nossa pátria, pelo bom. Enquanto isso, no Palácio do Planalto, as declarações de membros do governo sobre a elegibilidade de Lula andam meio escassas. Não é exatamente o barulho que você esperaria do bolsonarismo. Tem um outro membro do governo falando sobre isso aí, tipo Hamilton Mourão, o vice-presidente. Ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e acho que o que mais importa nessa entrevista é essa parte aqui, ó. Uma candidatura do ex-presidente Lula preocupa o governo federal? Aí diz o Mourão, não, todo mundo pode ser candidato. Quanto ao ex-presidente Lula, nem me preocupo. Podem anular o processo, podem mudar o juiz do jogo, mas uma coisa para mim é clara, o ex-presidente Lula foi condenado em 3 instâncias por corrupção, e isso não muda nada. Ficou parecendo Marcelinho, sabe Marcelinho? Há um risco de ruptura institucional se o Lula ganhar a eleição em 2022? Em absoluto, é aquela história, o povo é soberano, se o povo quiser a volta de Lula, paciência, acho difícil, viu? Acho difícil. O Mourão não é de hoje, ele tem agido como uma espécie de ombudsman do governo Bolsonaro. O que, aliás, é meio que uma tradição brasileira, né? Para pensar. No mandato do Lula tinha o José Alencar, que era o ombudsman do governo, vivia criticando a política econômica do governo Lula. Aí veio o governo Dilma, e o ombudsman do governo Dilma era o Michel Temer, só que ele levou essa função a sério demais e aí acabou derrubando o governo. É uma versão bondosa da história, né?
fato é que depois de 2016, a participação do Temer naquela coisa toda, bom, ajudou a trazer a gente a esse momento de profunda tragédia, de desgraça, do inominável, um momento de calamidade, de desastre, um momento de desfortuna, de infelicidade, de azar, de flagelo, de desgraceira, um momento de Bolsonaro. Enfim, o Mourão, ele meio que não fala pelo governo, porque se o Mourão falasse pelo governo, aí isso significaria que o governo tem autocrítica, e esse não é o caso. Quem fala pelo governo, então? O Ernesto Araújo, chanceler, aquele que tomou bronca em Israel porque não estava usando máscara. Aliás, vale a pena ver de novo. Convocamos os ministros para tirar uma foto, juntos. Ei, precisamos que você coloque a máscara. Hahaha. O Ernesto mandou uma série de tweets comparando a política externa do governo Bolsonaro à política externa do governo Lula, e aí terminou dizendo que aqui não é Lulaland. A esquerda adorou o termo Lulaland e esse termo entrou rapidamente na lista dos assuntos mais discutidos no Twitter. O Bolsonaro também falou sobre esse assunto, não sobre Lulaland, sobre a decisão do Fachin, sobre esse assunto. Né? Aliás, ele mal falou sobre Lula, só se concentrou mesmo na decisão. Qualquer decisão dos 11 ministros é possível você prever o que eles pensam, né? O que botam no papel. O ministro Fachin, ele tinha sempre tem uma forte ligação com o PT, então não nos estranha uma adesão nesse sentido. Né? Mas, obviamente, é uma adesão monocrática, mas vai ter que passar pela turma, não sei, ou pelo plenário, para que tenha a devida eficácia. Agora, todo mundo foi surpreendido com isso daí. Ah, ele também usou isso aí para justificar o insucesso do governo dele no campo da economia, uma versão que a imprensa pode até ajudar ele a sustentar. A bolsa já foi lá para baixo, o dólar foi lá para cima. Todos nós sofremos uma decisão como essa daí. Agora espera que a turma do Supremo restabeleça aí os julgados. É competência do Supremo Tribunal Federal, mas o senhor acha que seria prudente a avaliação do plenário em vez de uma decisão monocrática? Não há a menor dúvida. Para ser sincero, essa coisa de que a elegibilidade de Lula afeta a economia de um jeito catastrófico, essa ideia aí ela tá bem presente no noticiário econômico. E foi nas notícias de economia que nasceu a expressão efeito Lula, com conotação negativa, claro. Efeito Lula nas páginas de economia é aquilo que acontece quando o Lula pode concorrer nas eleições de 2022, aí o dólar sobe e a bolsa cai. Duas coisas que você sabe vem acontecendo faz tempo. Só que aí, tal qual Lulaland, a expressão efeito Lula deu a volta e ganhou um outro significado. Essa expressão, efeito Lula, no noticiário político agora significa que a mera possibilidade de ver o Lula concorrer em 2022 faz o governo Bolsonaro mudar, faz o governo Bolsonaro rever algumas decisões e até a ser meio civilizado. A demonstração mais nítida do efeito Lula pode estar na postura do Bolsonaro em relação ao uso de máscaras. No dia 10 de março, o Lula deu uma coletiva lá e usou máscara. Aí no mesmo dia, só que só umas horas depois, tinha um evento com o Bolsonaro no Palácio do Planalto. E esse evento foi meio que uma resposta simbólica à coletiva do Lula. O jornalista Samuel Pancher fez uma edição compilando assim diferentes momentos da coletiva do Lula e da solenidade do Bolsonaro no Planalto. E é um resumo excelente, contrastante. E você precisa continuar utilizando máscara. A gente vacinou 80 milhões de brasileiros em 3 meses. Esse país tem um sistema de saúde, que sabe fazer isso. Vacinação em massa. E é isso que nós falamos há pouco aqui. Vacinar muito e rápido. A primeira coisa que ele teria feito em março do ano passado era criar um comitê de crise, envolvendo cientistas da Fiocruz, cientistas do Butantan. Sem a produção da Fiocruz e do Butantan, nós hoje praticamente não teríamos vacinado ninguém. Comprar as vacinas que pudesse comprar em qualquer lugar do planeta Terra.
Porque nós tivemos momentos que teve vacina que a gente sequer aceitou. Temos adquiridos mais de 270 milhões de doses de vacinas, a maioria para o primeiro semestre de 21. Eu vou repetir, esse país não tem governo. O Brasil está fazendo a sua parte. O governo federal tem mostrado o seu trabalho. Você tem que ter um salário emergencial para que as pessoas não morram de fome. Adotamos também o maior programa social do mundo, que foi, então, o conhecido auxílio emergencial. Mas vocês, jornalistas, precisam ser livres. E o compromisso de vocês é escreverem o que vocês viram. Imprensa, obrigado pela presença de todos. É sempre muito bom poder falar por intermédio dos senhores para todos os brasileiros. Isso é um papel primordial que os senhores cumprem. Nós construímos e fortalecemos o Mercosul. Nós construímos a Unasul, porque a gente queria criar um grande bloco econômico latino-americano. O Brasil também é um dos poucos países do mundo que tem capacidade de fabricar vacinas. E nós queremos fazer isso para que venhamos atender também nossos irmãos na América do Sul. Essa mudança de postura é tão óbvia, mas tão óbvia, que o Jornal Nacional não pôde deixar de reconhecer. O presidente e todos os demais participantes estavam usando máscaras e mantendo uma distância maior do que a habitual entre eles. Isso é mesmo uma novidade. De fato, isso é uma novidade. Isso é mesmo uma novidade. Parabéns para o Jornal Nacional, que entendeu que incentivar o uso de máscara é uma prioridade que vem na frente da obrigação de criticar o PT. A cerimônia de hoje, em que o presidente e todos os demais participantes surgiram mascarados, começou pouco mais de 4 horas depois do pronunciamento do ex-presidente Lula, em que ele e todos os presentes ao evento usaram máscaras. Aliás, algumas coisas vêm mudando na imprensa brasileira. Dá uma olhada nessa manchete do jornal O Globo, que até ontem ainda fingia nem saber dos bem bolados entre acusação e juiz na Lava Jato. Isso não é normal, mas talvez seja o novo normal? Pro azar do Sérgio. Sabe o Sérgio? O grosso da imprensa brasileira parece mesmo que está abandonando a nau naufragada do lavajatismo. Só que o Estadão ainda não. O Estadão tá com uns editoriais, assim, daquele jeitinho Estadão, uns textos que subestimam o mal que o bolsonarismo pode provocar, uns textos que tentam fazer o leitor acreditar que existem na política brasileira outras ameaças tão severas, outras ameaças tão críticas quanto o jeito Bolsonaro de matar os cidadãos que ele deveria servir. Para ser sincero, tem vezes que dá vontade de mandar o Estadão chupar um picolé de chuchu, que é o que eles gostam. Mas aí também, isso seria agressivo, e eu sou uma pessoa educada. E escolher entre a educação e a agressividade, gente, essa é uma escolha muito difícil.